Olá, somos o grupo 3 e iremos falar sobre o livro Ciência Política de Paulo Bonavides, do capítulo 1, da página 39 a 51. Nosso grupo é formado por 11 integrantes, que são Adélia, Alice Gonçalves, Antônio, Clayton, Gabriela Silva, Gabriela Borges, Marinalva, Micaela, Milena, Patrícia Souza e Rogério Alves. Falaremos um pouco sobre o autor do livro Ciência Política. De acordo com a Associação Brasileira de Advogados, publicado pelo site Jus Brasil, Paulo Bonavides é um destacado jurista brasileiro. Em 3 décadas foi professor na Universidade Federal de Ceará, sendo desde 1991 professor emérito. É considerado um dos constitucionalistas mais respeitados do país. É autor de várias obras, entre elas Ciência Política e Curso de Direito Constitucional, 2 das doutrinas mais tradicionais do pensamento jurídico brasileiro. Nasceu em 10 de maio de 1925, em Patos, no estado da Paraíba. Filho de Fenelon e Hermínia, foi casado com Ieda Satiro e teve 7 filhos. Iniciou seus estudos jurídicos em 1943 na Faculdade Nacional de Direito, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bacharelou-se em 1948 e, durante a sua graduação, cursou na Faculdade de Harvard entre 1944 a 1945. Aos 95 anos de idade, Paulo Bonavides faleceu em 30 de outubro de 2020. O grupo 3 irá abordar subtítulos muito interessantes, como Ciência Política e as dificuldades terminológicas, prisma filosófico, prisma sociológico, prisma jurídico, tendências contemporâneas para o tridimensionalismo. Dessa forma, convido vocês para ouvir a nossa apresentação. Oi, bom dia. Eu me chamo Gabriela Ferreira Silva e vou estar apresentando aqui para vocês o tópico Ciência Política e as dificuldades terminológicas, do Paulo Bonavides. O autor, ele inicia o livro falando que a ciência política é indiscutivelmente aquela onde as incertezas mais atingem o estudioso, por decorrência de algumas razões. Essas razões ele cita no livro e essas razões levam alguns estudiosos a duvidar o que realmente se trata de ciência. E essas razões são o caráter movediço, as variações dos termos de que serve o cientista social de um país para outro país, com as mesmas palavras, valendo para os investigadores do mesmo tema, coisas inteiramente distintas, como, por exemplo, a palavra democracia, a que se empresta variadíssimas acepções. A expressão Estado, devido às incertezas apresentadas por diversos estudiosos da área, quanto à determinação exata do significado de que se reveste. A apresentação de um conceito simples e inteligível sobre governo, nação, liberdade, democracia e etc. E eu vou estar passando a fala para a Micaela, para ela estar terminando de falar essas razões e concluindo o tópico. Olá pessoal, meu nome é Micaela Corrêa Gomes e eu vou estar dando continuidade na fala da minha colega Gabriela Ferreira, no tópico Ciência Política e Dificuldades Terminológicas. Em meados do século XIX, um pensador chamado Bastiat lançou um desafio, perguntando se teria alguém que conseguia definir para ele o que era Estado. Essa tal interrogação desse pensador, ela colabora com Hegel, que disse que a ciência do Estado seria a primeira das ciências, considerando a sua importância e a sua complexidade. Nesse primeiro capítulo, há uma comparação com as ciências da natureza e as ciências políticas. Essa comparação se dava da seguinte forma: as ciências da natureza, ela tem um fenômeno externo que ajuda os seus pesquisadores a trabalhar em cima daquele determinado conteúdo. E a mesma coisa que é no Brasil é fora do Brasil, a mesma coisa que é em um país é em outro país. Já a ciência política não é dessa maneira, ela varia de lugar para lugar, de país para país, de geração em geração, de séculos em séculos e por aí vai. Como já foi dito anteriormente,
A ciência política, ela tem a sua dificuldade e a sua complexidade, onde entra atos e sentimentos humanos, considerando os aspectos históricos, jurídicos, sociológicos e filosóficos, passado e presente e variações de países para países. O trabalho do cientista social leva em conta o comportamento dos grupos sociais e dessas relações sociais. Olá, meu nome é Alice Gonçalves e eu tô aqui para falar para vocês sobre a ciência política dentro do prisma filosófico. Em geral, nós podemos dizer que a ciência política é a teoria e a prática da política. Seu estudo envolve a estrutura e os processos de governo. A ciência política, ela abrange diversos campos, como a filosofia política, as ideologias políticas, os partidos, o Estado, a divisão de poderes, a economia política e entre outros. Então, nós devemos considerar que o estudo da realidade política não é uma tarefa que caiba apenas em uma área de conhecimento, até porque nós podemos falar desta vinculação entre a ciência política, a filosofia, a sociologia, a ciência de direito, a história também e as demais ciências sociais. Então, essa seção filosofia política, ela é destinada a expor ideias e pensamentos de filósofos que desde a antiguidade dedicaram a refletir sobre o pensamento político e social. Então, os dois primeiros grandes sistematizadores do pensamento político foram Platão e Aristóteles. Eles entendiam a política como o estudo da polis, sua estrutura, constituição e instituições. É de Aristóteles a ideia de política ser a ciência maior ou a mais importante do seu tempo. Ele acreditava que o governo deveria garantir o bem-estar social. Contudo, foi só no Renascimento que a política começou a ter contornos de uma ciência. A ciência política moderna, ela é uma matéria relativamente nova que deu seu surgimento com Nicolau Maquiavel. Rousseau também influenciou significativamente a política, principalmente com sua obra O Contrato Social. Segundo Afonso Bertagnolli, o contrato social era como o evangelho dos partidos políticos na época da Revolução Francesa. A filosofia conduz para os livros de ciência política a discussão de proposições relacionadas à origem, à essência, à justificação e aos fins do Estado, e também das instituições sociais geradoras do fenômeno do poder. E agora a minha colega Marinalva vai estar dando continuidade a esse prisma filosófico. Eu quero dar continuidade aqui ao que a nossa colega Alice estava falando, um pouco sobre o prisma filosófico, alguns autores que fizeram e até hoje fazem grande importância para esse tema da nossa questão da ciência política, né? Então vamos lá. Aristóteles, ele acreditava que o homem é um animal político. Ele dizia que ao nascimento do homem, ele já estava inserido em um contexto sociopolítico e que o seu primeiro contato com o meio de organização político era a família, que a família era o primeiro contato político, a primeira comunidade política que o indivíduo tinha ao nascer, e que após essa comunidade política iam surgindo outros meios de organizações políticas a qual o indivíduo ia fazendo parte. Ele fala também um pouco sobre as formas de governo, que tinha o governo quantitativo e o governo qualitativo. O governo quantitativo, ele correspondia à quantidade de pessoas que participavam de uma organização política ou de um governo. E o qualitativo era sobre se observar se os governantes estavam cumprindo com os seus papéis ou não. Ou seja, observar se os governantes trabalhavam para se obter um bem comum, um bem a todos, se alcançar um bem para todos. Ou se apenas esses governantes estavam trabalhando para si próprio, ou pelas suas próprias necessidades, os seus próprios bens para si próprio. Então nós vamos falar um pouco sobre Maquiavel. Maquiavel, ele acreditava que um bom governante, ele tinha que ter duas características, que era a virtude e a fortuna. A virtude refere-se à força, à astúcia, flexibilidade, firmeza e traduzir a realidade. Ele acreditava que o bom governante, ele agia conforme as relações e os acontecimentos, e também a fim de
buscar sanar as necessidades da manutenção do poder. Ele dizia que a política é a arte de lidar com circunstâncias, né? Ou seja, o bom político, ele sabia ter ali um jogo de cintura com todas as circunstâncias que adivinham que vinham a ter no governo. Ele fala que o governante, ele teria de agir como animal e como homem também. Ele fala que, como homem, o governante teria de agir assim, respeitando e cumprindo todas as leis e demonstrando ter respeito e responsabilidade com os seus compromissos. Assim, ele seria um bom governante. Como um animal, esse governante, ele poderia ter a característica do leão, que é forte, rude, que é impulsivo. Então, como ele teria de ter essa força militar que tem um leão, a força, rude, a característica rude, impulsivo. Fala muito também da raposa, que o governante tem que ter essa característica da raposa, que é sutil, fria e esperta. Um bom governante, ele sempre tem uma carta na manga, seja em uma reunião, seja em alguma lei ou algum documento específico a qual se venha debater em uma câmara, em alguma situação, ele tem que ter uma carta na manga. Um bom governante tem um jogo de cintura. E também quero falar um pouco sobre Jean-Jacques Rousseau, que foi um grande percursor, né, da Revolução Francesa, autor, né, do Contrato Social, uma obra muito, muito fera, assim, que fez grandes avanços, fez uma revolução muito drástica na sociedade. E a ideia de Rousseau é ao contrário da ideia de Locke, né? Porque John Locke, ele acreditava que o indivíduo, ele era um indivíduo livre, né? Para ter suas escolhas e tal. E Rousseau, ele já se contradiz essa ideia. Ele diz que as pessoas, elas não são livres assim, que a miséria limita elas. Ele fala que para o indivíduo ser um indivíduo livre de verdade, ele tem que participar da organização e da legislação. Ele fala que o indivíduo, ele é livre quando ele pode consentir ou não com essa organização política, com essa legislação. E é isso. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Patrícia e vou falar para vocês sobre o prisma sociológico. Bom, o prisma sociológico abrange a sociologia e também a ciência política. A sociologia estuda a sociedade e todos os seus aspectos. Já a ciência política estuda o sistema político das organizações. Então, esse prisma une a sociologia e a política. E dessa união, ela forma um aspecto comum entre a política e entre a sociologia, porque a sociologia, abrangendo todos os aspectos de uma sociedade, ela também abrange a política, porque a política acontece dentro da sociedade. E nós podemos observar que o objeto central de pesquisa da política é o poder. E nós podemos ver em uma fala de Max Weber. Ele diz que o poder é a capacidade de uma pessoa ou de um grupo de pessoas de impor a sua vontade a outras. Ou seja, aquele que tiver mais influência sobre mais pessoas, aquele sim é o mais poderoso dentro de uma sociedade. E nós podemos ver isso claramente no nosso sistema político atualmente. Aquelas pessoas que são mais conhecidas e que se evidenciam mais dentro de uma sociedade são aquelas que são colocadas lá para nos representar. E a sociedade em si busca o tempo todo se organizar da melhor forma possível. E por isso existem as organizações. No seu sentido mais amplo, organização é todo aquele grupo que se une em um objetivo comum. E raramente um ser que está inserido dentro de uma sociedade não participa de uma organização. E nós podemos ver mais exemplos em empresas, em órgãos sociais,
E até mesmo dentro dessas organizações existem os líderes. Com isso, nós podemos perceber que todas as esferas sociais possuem uma hierarquia. E, teoricamente, quem escolhe e quem constrói essa pirâmide hierárquica é a própria sociedade. E agora eu vou estar encerrando a minha apresentação. O meu colega Rogério vai estar dando continuidade no prisma sociológico. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Bom dia, alunos. No dia de hoje eu quero estar explanando e deixando para todos prisma sociológico. Bem, o professor deixou um texto orientador de Bonavides Bastos. E eu quero estar dentro desse texto de Bonavides Bastos, dentro do contexto, estar explanando esta ideia com um pensador, com um escritor sociólogo, Émile Durkheim. Émile Durkheim, ele observa que não é qualquer fato que ocorra no interior da sociedade que recebe o nome de fato social. Um método de pesquisa e procedimento pelo qual se observa cientificamente um objeto. Portanto, no primeiro capítulo do livro sobre o conceito de Durkheim, se volta a definir o objeto próprio de estudo da sociologia, os fatos sociais. O autor observa que não é qualquer fato que ocorra no interior da sociedade que recebe a qualificação de fatos sociais, tais como comer, pensar, dormir, visto que caso isto ocorresse, a sociologia seria objeto próprio e estaria invadindo campos de observação da biologia e da psicologia. Neste ponto, é interessante destacar a influência exercida pela obra de Durkheim no pensamento sociológico contemporâneo, especialmente nos autores estruturais funcionalistas tais quais Merton, 1967, e Pearson, 1951, e o discípulo deste, Niklas Luhmann, 1998, que desenvolveram a teoria dos sistemas sociais. Este autor, antes de estudar o funcionamento dos sistemas sociais, delimita o objeto de sua investigação no funcionamento dos sistemas sociais, diferenciando dos sistemas psicológicos, dos sistemas biológicos, com preocupação muito parecida à de Durkheim, relativa à delimitação do objeto de estudo da sociologia. Bem, aqui é o pensamento de Durkheim. Durkheim, ele vai nos dar esse pensamento. Já Bastos, ele vai nos relatar da seguinte maneira, que a sociedade nada mais é que um grupo de pessoas com características e necessidade de viver em grupo. A sociedade vem a ser toda forma de coordenação das atividades humanas, objetivando um determinado fim regulado por um conjunto de normas. Bem, já Max Weber, sociólogo, ele afirma da seguinte maneira: os indivíduos refletem em lei tudo aquilo que pensam em relação ao direito. Bem, essas foram as minhas considerações sobre esses autores, e que o prisma sociológico, ele está dentro de um contexto de sociedade. E a sociedade só existe por causa do Estado. A sociedade não existe só por um ser, só por um indivíduo. A sociedade só vem a existir
por mais de um indivíduo. Aí ela se torna uma sociedade. Assim diz os escritores. Aqui ficam as minhas considerações. Olá, meu nome é Antônio. Dando continuidade, o meu discurso é voltado ao tópico a prisma jurídico. Sabendo a síntese material do Estado, do ponto de vista jurídico, ou seja, território, povo, governo e soberania, sob as concepções fundamentais, oriundas de ícones das ciências da filosofia, do socialismo, da política e da jurisprudência, mas é na ótica de Paulo Bonavides, o cientista político, ele inspirado no pensamento kelseniano, que inclino esse sucinto discurso na temática prisma jurídico, inserida como objeto de estudo da ciência política. Buscando então a compreensão na ideia teórica do autor, no sentido crítico de compreender a ímpar faceta jurídica inserida no Estado, esse direito dentro do universo de ser, impostas por normas, e essas normas norteando o próprio direito, ao mesmo modo e tempo, a conduzir o Estado. E esse direito emanador de coercitividade, com função de garantia da eficácia no cumprimento das regras normativas. Então, postos seus componentes materiais, no sentido de pessoas jurídicas do Executivo, cujas quais, convergindo no espaço e na pessoalidade, por meio da autenticidade jurídica, passando a entender que o Estado transpassa para uma forma pura. E esse Estado puro, ou seja, ele recebe uma ampla blindagem para operar a máquina estatal, a partir da supressão da essência humana, ou seja, a moral, a ética, a história, a própria cultura sociológica, por normas positivadas, advinda de uma concessão jurídica. E essa concessão, caracterizada em direito puro, tornando o poder do Estado ainda muito maior, acarretando o desequilíbrio na isonomia pela amnésia de valores humanos por parte dos juristas, refletindo diretamente em sentenças favoráveis a governos opressores, agariados por normas positivadas. Bonavides critica Kelsen, afirmando que ele havia criado, abre aspas, uma teoria de Estado sem Estado e uma teoria de direito sem direito, fecha aspas. Sendo assim, quem decifra o direito desnuda o Estado e impõe a esse a correta e coerente forma de operar a máquina estatal. Dentro desse âmbito de ciência política, quem utiliza de argumentos advindos da égide constitucional, situada na Carta Magna, faz o uso de persuasão em apontar o Estado como sinônimo de poder emanado do povo, e ao direito, substantivo de força legal e necessária à contenção de ações indesejáveis por parte do Estado. Passo a palavra ao colega Clayton. Obrigado. Eu quero que dê continuidade à fala do colega sobre o prisma jurídico, sobre a teoria de Kelsen, né? O grande autor dessa teoria, como o Bonavides vai explicar essa teoria, sobre a redução do Estado a considerações somente jurídicas, sobre um Estado formal, um Estado positivo, ao qual impõe as regras, esquece a moral, a ética, e só é preocupado com a imposição das regras. Com isso, eu vejo o Bonavides cita dois defeitos, que seriam, da primeira forma, no momento da sentença, as normas ou não ter o sentido da moral ou da vida, ou até mesmo da equidade entre as pessoas. Não teria esse sentido, não teria essa fala. E com isso o Estado ele se tornaria cada vez mais soberano, né, dessa forma, e teria mais favorecimento ao crescimento, à ascensão de uma ditadura totalitarismo, de ditaduras totalitaristas, e ele dá exemplo da Alemanha nazista. A Alemanha que tinha suas normas discriminadoras, tinha suas regras que impunha coerção severas àqueles que eram opostos às suas normas positivadas. Com isso ele vai dar esse exemplo. E ele também, Bonavides, ele vai citar alguns que criticaram Kelsen, essa teoria, vão colocar outras teorias. Muitos vão dizer que o Estado ele é como um apêndice para o direito público,
para o direito constitucional. Então o Estado ele sairia de um poder soberano, um poder somente seu, e iria a ser um caminho para se chegar a um direito público, a um direito do ser da sociedade, a um direito em que todos têm que haver harmonia, equidade e um pacto com o Estado para, de alguma forma, orientar a sociedade, né? E é com isso que eu quero aqui também encerrar a minha fala sobre a prisma jurídico. Olá, eu sou a Milena e junto com a Adélia vamos falar sobre as tendências contemporâneas para o tridimensionalismo. Tridimensionalismo, visão teórica entre 3 perspectivas, sendo o fato, o valor e a norma. A ciência política ela se apresenta com uma orientação exclusiva ao direito, à sociologia e à filosofia, nas quais vem cedendo lugar ao uso da análise tridimensional, abrangendo a teoria social jurídica, a teoria filosófica dos fatos, das instituições e das ideias, tendo em vista os fatos ou fenômenos políticos referentes à formação, estrutura e atividade do poder do Estado. O publicista Hans da Baviera desafiou os cientistas políticos que defendiam o unilaterismo e o bilaterismo, oferecendo à teoria geral do Estado um tratamento tridimensional, ou seja, a ideia, o fato social e o fenômeno jurídico. Os autores franceses criaram obras com maior cuidado à ciência política, e influenciada pelos anglo-saxões, com importância mais sociológica e filosófica do que jurídica. No mundo anglo-americano, a ciência política estuda a experiência política vivida e acumulada nas instituições, com um modo de estudo pragmático, ou seja, objetivo direto, eficiente ou desprezando a teoria. Agora, a Adélia dará continuidade para que vocês possam estar entendendo um pouco mais sobre as tendências contemporâneas para o tridimensionalismo. Bom dia, meu nome é Adélia Fernanda e nesse momento eu me proponho a contribuir um pouco mais com o nosso assunto que está sendo discutido, que são as tendências contemporâneas para o tridimensionalismo, certo? O que seria esse tridimensionalismo? Ele é uma resposta para o formalismo, que compreendia que o direito era apenas uma questão de aplicação da lei. E ele não é apenas uma questão de aplicação da lei, ele é uma questão de interpretação da lei, ele é uma questão de muito mais ampla do que apenas a aplicação em si da lei, certo? Existem vários autores nacionais e internacionais que abordam esse tema, que tratam esse tema. No entanto, eu escolhi trazer um teórico nacional, certo? E o que eu tenho a dizer sobre isso? Vamos lá. A teoria tridimensional do direito, ela é uma concepção elaborada por Miguel Reale, que é um justilósofo brasileiro no final dos anos 60, e ele mescla as 3 concepções unilaterais do direito, que são o fato, o valor e a norma. Cada uma dessas 3 pontas do tridimensionalismo, elas têm a sua devida importância em contextos isolados, certo? Na formação desse ciclo, onde o valor ele liga a norma ao fato. Mas o que seria cada uma dessas pontas? O fato seria o direito como verdade, como circunstância, na sua efetividade social e histórica, que cria um conjunto de circunstância. O valor, ele é o direito como valor de justiça, como o próprio nome em si diz, e a norma, ela é o direito como uma norma ordenadora de conduta para os indivíduos existentes na sociedade. A tridimensionalidade do direito, ela tem como objetivo complementar o direito. A partir dela, a gente pode pensar o direito em outras fontes mais amplas do direito, certo? E ela traz maior compreensão no que diz respeito ao significado e à interpretação das leis existentes na nossa Constituição. Eu vou tentar exemplificar, eu tenho aqui um exemplo de como seria a aplicação dessa tridimensionalidade. Vamos imaginar que existe um grupo
interessado em alugar um imóvel que está em oferta. O dono desse imóvel, o proprietário desse imóvel, ao perceber a grande procura pelo imóvel que está sendo ofertado, ele decide aumentar o valor do imóvel. A partir do momento que existe a oferta do imóvel e que existe a procura pelo imóvel, surge a lei da oferta e da procura. E a partir do momento que o proprietário decide aumentar o valor desse imóvel, ele propõe algo que seria injusto, né? Então, o legislador, diante da necessidade do inquilino, ele vai e atribui um valor preponderante diante dessa necessidade. Dessa forma, esse legislador, ele protege, através da lei do inquilinato, que seria a norma, os inquilinos. Então, nesse exemplo, nós temos o fato social, que é a lei da procura e da oferta. Nós temos os valores prepondentes, né, que se transeunta em uma norma, que é a lei do inquilinato. Então, dessa forma seria aplicada a tridimensionalidade. Para Paulo Bonavides, que é o nosso texto base, ele aponta o seguinte: dentro da esfera política, nunca houve um consenso relativo ao ponto central, que seria o tridimensionalismo. Se seria, para ser estudada essa parte, se seria utilizado o termo ciência política ou se seria utilizado o termo teoria geral do Estado, certo? Porque as circunferências dessas duas expressões, elas coincidem, pois há uma equivalência de áreas e de objeto, sendo assim a mesma matéria, porém com nomes diferentes. A escolha, ela fica, no entanto, com o termo teoria geral do Estado, porque, segundo alguns teóricos americanos do direito, as suas raízes são mais bem fundamentadas. Portanto, nós temos na nossa grade curricular, no nosso componente curricular de direito, a nossa disciplina de teoria geral do Estado, certo? Essa disciplina, ela ingressou nas universidades de direito do Brasil em 1940, no período ditatorial, por conveniência ditatorial e não por imperativos pedagógicos ou didáticos. Então, nós finalizamos aqui a apresentação da segunda parte do capítulo 1 do texto Ciência Política de Paulo Bonavides. Espero que tenha ficado claro os tópicos apresentados e que vocês possam ter entendido um pouco de como a política, esse processo de política para a ciência política.